Olá, eu sou Felipe Caram e sou cofundador das empresas Granaí e Global Fiscal. E eu fui convidado a fazer uma apresentação para dizer os benefícios que o Gira Software trouxe à nossa empresa. Então eu vou agora apresentar rapidamente um pouco sobre o nosso negócio para que vocês possam entender basicamente quais os benefícios. A Global Fiscal é uma empresa criada em 2017, uma startup, que faz a conciliação das vendas realizadas pelos cartões de crédito nos estabelecimentos. A gente faz a auditoria de todas as vendas que transitam no estabelecimento, identificamos erros e recuperamos dinheiro. Atualmente, nós temos uma base de 9.000 CNPJs, 9.000 clientes, auditamos mais de 32 adquirentes e subadquirentes e já recuperamos mais de 12 milhões para os nossos clientes. Já a Granaí é uma fintech criada em 2020 que conecta tomadores a fornecedores de dinheiro. Hoje, nossos produtos são capital de giro, antecipações das vendas pelos cartões de crédito, remessa de dinheiro para o exterior. E hoje, nossa base, contando com todos os nossos parceiros que estão na nossa base, nós temos 50.000 CNPJs conectados à nossa base, mais de 5 instituições financeiras nos quais a gente representa como correspondente bancário, 6 operadoras de créditos, ESC e outras fintechs, e dentro da nossa carteira nós temos uma oportunidade que gira em torno de 2 bilhões de reais por mês dentro dos volumes dos 50.000 CNPJs. Essas empresas, para que vocês entendam, a Global Fiscal, então, como eu falei, ela tem 9.000 clientes diretos que estão na base da carteira e a gente audita 32 empresas. Já a Granaí tem 50.000 CNPJs conectados através de outros parceiros e através de clientes diretos que a gente tem. E a gente representa 12 bancos, a gente é correspondente bancário de 12 bancos, ESCs e fintechs. O que acontece? A Granaí acaba ofertando dinheiro para a Global e a Global fornecendo leads para a Granaí poder ofertar seu dinheiro. Então elas estão conectadas de uma certa forma entre uma e outra. Qual é o problema que nós temos nessas empresas? E a gente vai estudar aqui e eu vou apresentar para vocês um caso prático ocorrido na Global Fiscal para que fique mais didático e mais fácil de apresentar. Na Global Fiscal nós identificamos 4 principais problemas no nosso negócio. O primeiro deles estava relacionado às vendas. A gente tinha muito problemas com as vendas da empresa porque elas ocorriam através de planilhas de Excel. A gente planilhava todas as nossas vendas por Excel e elas aconteciam de forma individual. Cada vendedor tinha sua planilha, seu modo de controle. A gente não tinha controle nenhum sobre isso. E isso acabava ocorrendo conflito nas vendas, em que vendedores da mesma base acabavam indo nos mesmos clientes, ou bases separadas, clientes nacionais, em que vendedores que estavam atuando numa região acabavam tendo conflito com outro. Então era uma grande confusão. A gente não tinha organização das agendas, os nossos vendedores não prospectavam uma agenda do início ao fim para poder capturar os clientes. Nossos outros departamentos e a própria gerência, a gente não tinha controle dessas vendas, a gente não sabia o que acontecia. E muito menos, se não tinha controle disso, a gente não tinha nem controle dos documentos que eram ocasionados nessas vendas. Então, se uma venda parava num determinado ponto, a gente não sabia o que acontecia. O segundo problema identificado foi um problema de gerenciamento entre equipes. Então, a gente, por usar sistemas independentes por setores, o setor de venda usava um, o administrativo outro, o financeiro usava um sistema totalmente desconexo um com o outro, a gente tinha esse problema de gerenciamento entre equipes, que faltava uma confirmação se as vendas realmente aconteciam para que a parte administrativa pudesse assumir o seu papel, seguir o fluxo dali em diante e poder
fazer o controle. Então essas divisões entre fases de processo, fases de venda, fase administrativa e fase de execução, elas não tinham uma conexão, elas não tinham uma sinergia entre elas, elas ficavam extremamente desconexas. E isso era um grande problema, porque se demorava muito, se não se dava o devido atendimento, às vezes até perdia esse cliente por causa disso. Então a gente tinha esse problema, e fora a diversidade de aplicativos que a gente utilizava por área, né? Cada área escolhia o seu aplicativo e aplicava da melhor forma. O terceiro, e talvez para mim um dos pontos principais, é o gerenciamento de tarefas de área. As nossas equipes, elas não conseguiam entender e atuar com eficiência e sentar na frente do computador e visualizar: hoje eu tenho essa tarefa, eu tenho que cumprir ela. Essa tarefa está atrasada, essa tarefa tem que ser cumprida em determinado dia. Então a gente não tinha essa comunicação dentro do próprio setor, muito menos entre setores. Então a gente não conseguia saber uma demanda que estava vindo de um setor, como é que estava o andamento dela, quando é que ela ia chegar para poder ser repassada para um outro setor. Então a gente tinha completa ausência de controle na empresa em relação ao que devia ser feito, em quanto tempo devia ser feito, ela estava vindo da onde, qual eram as anotações, quais os documentos que tinham. Então a gente tinha um grande problema nesse sentido. E o quarto e o último ponto, e aqui é bem interessante por causa desses rabiscos aqui, mas exatamente era assim que era a nossa empresa. Ela utilizava inúmeras ferramentas. A gente usava Excel, eu usava Gmail, usava sistema financeiro independente, sistema de vendas independentes, WhatsApp, armazenamento de documentos pelo Dropbox ou outros qualquer. Então a gente tinha que estar com várias ferramentas abertas ao mesmo tempo, conectando e tentando achar onde é que estava, onde é que o vendedor anexou, onde é que a equipe de suporte havia agendado algum atendimento. Era uma grande confusão isso na empresa. Isso gerava um total descontrole e ineficiência do nosso trabalho. Então a gente pulava de uma ferramenta, voltava para outra. É exatamente isso que está aqui, esse rabisco em tela. Isso gerava um caos para a nossa empresa. Então, quais foram os benefícios que o Gira trouxe para a gente de imediato? E é fenomenal. Eu falo com muito apreço da ferramenta do Gira, porque ela solucionou todos os problemas da nossa empresa. Primeira solução que o Gira trouxe foi reunir tudo numa única plataforma. Embora não seja executada pelo Gira, ela é gerenciada pelo Gira. Então a ferramenta Gira, ela trouxe várias funções. Uma delas é que tudo estava em uma base só, conectada com vários dispositivos. Eles executavam por fora, mas tudo se reunia na mesma base. A gente conseguiu organizar então os 3 setores da empresa, que era o setor de vendas, o setor administrativo e o setor da execução de serviços, de forma muito clara e com muita sequência entre eles. Dentro da ferramenta do Gira, a gente conseguiu integrar então uma busca de CNPJ. Na hora do cadastro, não haveria erros. Digitou o CNPJ, capturava então o nome da empresa, o endereço, quem eram os sócios, os dados dos sócios, já vinha pré-preenchido os campos para não haver erro, porque esses erros acabavam refletindo no nosso trabalho e acabavam gerando problemas. A gente também conseguiu integrar uma assinatura de documentos por touch, via touch. Nosso cliente começou a assinar os contratos simplesmente pela tela do tablet, para poder nossos documentos ficarem com mais eficiência. O sistema começou também a disparar e armazenar e-mails. Então ele começou no momento do cadastro, no momento do andamento do processo, ele gerava e-mails para o nosso cliente e armazenava esses e-mails. As respostas desses clientes também ficavam armazenadas no sistema e ficavam armazenadas especificamente naquele cliente, corretamente naquele cliente. Isso trouxe um benefício tremendo, porque a gente consultava daí o cadastro do cliente e lá estava todo o histórico de conversas, todo o histórico de documentos. Isso trouxe uma facilidade tremenda e uma eficiência para a nossa empresa. Como eu já falei para você, o sistema de documentos que trouxe o e o sistema financeiro e contábil, que o Gira conectou o nosso sistema financeiro ao Gira. Então, desde lá da fase do cadastro
onde era feito o cadastro da venda, como é que foi a forma de pagamento, em quais condições. No momento que cadastrado isso, ele já conectava com o nosso sistema financeiro externo, comunicando, dizendo a forma, como é que tinha que ser os boletos, emitidos em que data, tudo para ter um controle financeiro e contábil perfeito, inclusive os comissionamentos dos nossos vendedores. Então, dentro dos setores de vendas especificamente, nós dividimos em 3 fases. Nós construímos através de um processo do sistema Kanban. Então, nossos vendedores e toda a nossa equipe utiliza a ferramenta olhando o quadro Kanban. E por ali ela vai avançando. Então, os nossos vendedores acabam acessando a plataforma do Gira, que foi criado um cadastro, onde eles identificam o cliente, fazem a prospecção, projetam quais os clientes que eles vão visitar. Depois, na segunda fase, uma agenda, uma conexão com esses clientes, no qual eles vão ligar, vão agendar, vão dizer com quem foi agendado, vão confirmar essa agenda ou vão adiar essa agenda, vão fazer a visita para o cliente para apresentar os nossos produtos e, por fim, vão finalizar esta venda com um contrato ou não. Fazendo um contrato, eles vão coletar a assinatura já no local, finalizando aquele contrato e demandando essa fase já para outra fase, que é a fase administrativa interna da empresa, que a gente vai ver mais adiante. Então, facilitou muito a nossa prospecção de vendas. Ela ficou muito rápida, muito dinâmica e muito assertiva, porque a gente começou a ter todos os documentos necessários e as informações necessárias obrigatórias. Os campos foram programados para que tivessem que ser preenchidos pelos vendedores, para que não tivesse faltando, para que não tivesse que haver um retrabalho nas nossas fases. E quando demandasse já para a fase administrativa, ele demandava com uma eficiência 100% certeira para poder dar sequência ao nosso sistema de prestação de serviços. Então, como eu falei para vocês aqui, foi implementado dentro da própria ferramenta do Gira um cadastro onde os vendedores eles cadastram o CNPJ e vão cadastrando uma série de itens, e esse CNPJ ele tem um preenchimento automático, como eu disse para vocês. Ele já, só em imputar o CNPJ ele já traz uma série de informações que vão beneficiar e vão acelerar o processo do cadastro. A gente tem a coleta da assinatura por touch. Então, assim que o nosso vendedor imputou os dados, ele é gerado um contrato que vai para o e-mail do cliente. O cliente acessa esse e-mail e através do nosso tablet e faz a assinatura do contrato ali mesmo no local, podendo dar um andamento disso. Foi implantado também dentro da nossa ferramenta um armazenamento automático dos documentos. Então, todo esse processo de vendas, coleta de documentos, coleta de foto de carteira de identidade ou de documentos necessários, elas começam a ficar armazenadas dentro do cadastro do cliente. Então, dentro do cadastro do cliente, a gente tem o campo dos anexos, onde todos esses documentos começam a ficar armazenados ali de forma extremamente didática e sem possibilidade de perder ou saber acessar a outra ferramenta, não. Tudo em um único local, a gente conseguiu concentrar isso, e isso facilitou muito o andar da empresa. Então, a gente conseguiu também fazer uma integração entre os disparos de e-mail, como eu havia falado para vocês. Então, a gente tem e-mails personalizados da nossa empresa, que são gerados por uma outra plataforma integrada com a API através do Gira, em qual toda a movimentação da empresa ela gera e-mails para o cliente, e esses e-mails acabam ficando armazenados nos anexos, todo o seu histórico de envio, histórico de recebimento, toda a comunicação entre o cliente, a gente tem esse controle. Dentro da parte administrativa, que a gente encerrou o processo de vendas, passa para o processo administrativo, o nosso funcionário ele vai estar sempre visualizando, como eu falei para vocês, as telas Kanban. Então ele vai estar enxergando quando a demanda inicia, e ela vai estar aqui na confirmação da entrega pela área de vendas. Como a gente já sabe que a área de vendas já vem de um processo
perfeito pelo Gira, então um processo que não vai ter erros, já vai estar praticamente pronta essa área. Então vai ser feita só uma conferência e toda essa conferência vai tendo o avanço. Esses avanços são feitos pelos nossos funcionários apenas clicando, segurando e arrastando para a fase seguinte. E todos esses arrastos que a gente faz de informações ou de clientes, né, de abas do clientes, ela gera ela abre uma outra tela de cadastro. Então, ou seja, por aqui, pelo próprio Kanban, ele consegue dar andamento no fluxo, arrastando para os fluxos, não pode retornar. A gente tem critérios de retorno, né, somente para níveis hierárquicos maiores. Mas toda vez que os nossos funcionários então vão avançando o fluxo, vão abrindo telas, perguntando para ele quais os campos que ele tem que ir completando para cada fase para poder permitir esse avanço e evoluir até chegar ao fim do seu processo. Então a gente utiliza muito a ferramenta do Kanban, fornecida pelo Gira, que para o controle e para o andamento do dia a dia do nosso processo. Então a nossa equipe de vendas, nossos vendedores têm cada um o seu acesso, a nossa equipe interna administrativa, cada um dentro dos seus setores tem as suas visualizações delimitadas nas suas tarefas. Avançou sua tarefa, passa para um outro colega que é prontamente avisado não só pelo Kanban, como pelos e-mails. Então, finalmente, a gente chega, acabado o processo de administrativo, a gente passa para o processo de execução de serviços. E é aí que vem a problemática, e é aí que vem a sacada do Gira, e que eu acho extremamente interessante e solucionou muito para a nossa empresa. Nossa empresa, como eu disse para vocês, a gente trabalha com 32 adquirentes. Então, quando a gente identifica erros financeiros, seja de 1, 2, 10 adquirentes, cada contrato de um cliente ele pode gerar vários pedidos, porque pode ser contra uma adquirente, contra outra adquirente, e assim vai. Eu posso ter inúmeras adquirentes num só contrato que esse cliente tem. Então, cada contrato gerado lá na fase de vendas, na fase de execução, o sistema Gira identifica quais foram os cadastros, os pedidos desse cliente, e ele gera, então, vários segmentos de acompanhamento de pedidos que vão seguir o seu fluxo independente. Esses pedidos, a primeira coisa que acontece é uma notificação que a gente faz, que são um AR digital, feito uma parceria com os Correios, através de API, que se chama o EAR. Então o Gira está conectado diretamente com a plataforma dos Correios para disparar estes ARs de notificação e controlar o seu retorno, tudo isso ficando armazenado dentro do cliente, e aí já agora em outros níveis, não só dentro do cliente, dentro de cada pedido associado a esse pedido. Então ele transforma um cliente em vários pedidos e cada pedido existindo a sua fase, a sua movimentação própria. Como é que funciona? Como é que a gente tem dentro da nossa empresa? Nós desenvolvemos um dashboard próprio com as bases do Gira. Então a gente criou um dashboard onde o nosso cliente tem acesso através de um login e senha, onde ele acompanha o fluxo do processo passo a passo. Todo esse fluxo vem alimentado das bases cadastradas do Gira e das bases fornecidas pelo Gira. Então, a gente faz todo o controle do nosso trabalho via Gira e a gente acaba fazendo uma conexão entre os dados que estão no Gira em tempo real para o nosso cliente. Então, aqui uma análise do nosso dashboard para que vocês tenham uma ideia do que a gente faz, que a gente recupera dinheiro. A gente tem aqui informação por matriz e filial, poderia ter várias filiais aqui. E cada CNPJ, como vocês observam, ele traz alguns pedidos. Então aqui no caso a gente tem um pedido que é contra adquirente Cielo, contra adquirente Rede, contra adquirente Stone. Quando foi feita a data desse contrato pelo nosso cliente, quando é que esse cliente nos contratou para fazer os serviços, quando é que foi disparado o primeiro AR desse cliente, desse pedido, como é que está o status desse envio de recebimento, dessa notificação. Então a gente classifica. Se não satisfatório, a gente manda um segundo AR, ele é reclassificado.
Enfim, e depois todo um processo interno que a gente tem de cálculo de valores que são demonstrados fase a fase para o nosso cliente, tudo isso gerido pelo Gira e demonstrados através das nossas telas próprias de dashboard que a gente conectou via API, muito simples de conectar, muito simples de fazer essa integração. A gente também tem uma outra fase extremamente importante que é o processo judicial. Todas essas fases administrativas podem gerar um processo judicial, e daí a gente está falando num controle de processos, um controle literalmente de escritório de advocacia, aonde é imputado a vinculação desse processo dentro do Gira, de qual processo corresponde a qual pedido, e esse processo tem dentro do Gira todo um controle do fluxo de trabalho. Ele acompanha o que está acontecendo dentro do tribunal, dos tribunais, ele consegue capturar as informações e classificar essas informações para nós, podendo informar o nosso cliente em tempo real. Então isso trouxe um benefício tremendo para a nossa empresa, porque a gente começa a informar o cliente em tempo real. Tudo que acontece no Gira, tudo que acontece na justiça, o nosso cliente está recebendo informações, está se sentindo acolhido, não precisa ligar para a empresa, não precisa demandar. Então isso evitou a nossa parte de suporte, a nossa parte de atendimento reduziu drasticamente por causa disso. Então, finalizando a apresentação, para ser rápida, qual foi os ganhos que o Gira deu para nós? A gente reduziu nossa equipe de 12 colaboradores para 6. Isso representou uma redução enorme no caixa da empresa. A gente diminuiu, e talvez aqui é um dos principais pontos, de 20 dias para 1 dia o nosso tempo de resposta. Antes a gente tinha processos que demoravam 20 dias para continuar o fluxo, quando a gente não esquecia desses fluxos e fazia um péssimo atendimento. Com o Gira e com as visualizações na cara, fáceis de ver, a gente consegue demandar isso em 1 dia. A gente não demora mais do que 1 dia para dar um andamento ao fluxo. Isso trouxe uma eficiência, uma agilidade para o nosso processo surpreendente. Outro fator importante é que, em detrimento dessas implementações que o Gira trouxe, a gente conseguiu dar mais eficiência ao nosso trabalho, conseguiu capturar mais clientes, dar eficiência a mais demanda, e a gente teve um incremento de 27% nesse ano de 2020 no faturamento da nossa empresa. E para finalizar, o tempo de resposta, isso é o mais importante. O nosso cliente está enxergando o nosso dashboard, ele está enxergando o que está acontecendo em tempo real. Então, assim que um funcionário nosso, assim que um vendedor demanda dentro do Gira, demanda o fluxo de trabalho dentro do Gira, o nosso cliente está recebendo prontamente essa informação, está recebendo prontamente um e-mail, ele está sendo constantemente alimentado de informações que trazem a satisfação do nosso cliente e trazem o sucesso do nosso trabalho. Então, a parceria entre utilizar o Gira Software para a Fintech Granaí e para a Global Fiscal, que foi o case que eu apresentei agora, trouxe um benefício tremendo. Eu sou suspeito de falar porque eu sou apaixonado por essa plataforma. Eu acho que ela só trouxe benefício para a nossa empresa, e a gente vai implantar cada vez mais benefícios do que ela tem a nos oferecer, que ela tem uma vasta gama de serviços a nos oferecer e que a gente vem pensando em implementar e utilizar. Espero que tenha ficado claro para todos. Tentei ser muito breve porque minha apresentação é muito curta, e estou disponível agora para responder qualquer questionamento que possa existir de dúvidas aos casos utilizados.